Acredite se quiser, Carrie a Estranha está voltando. De novo, pela 5ª vez. Sim, a adolescente com poderes telecinéticos que mudou a história do terror nas páginas do livro de Stephen King e no filme de Brian De Palma está retornando, mas dessa vez com uma minissérie da Prime Video comandada por Mike Flanagan e programada para estrear no próximo dia 7 de outubro. E isso num momento oportuno, já que agora em 2026 estamos comemorando os 50 anos da estreia do filme de De Palma. Mas os fãs de Stephen King sabem muito bem que na sombra desse clássico de 76 existem outras adaptações de Carrie que foram lançadas ao longo dos anos. Uma continuação nos anos 90, uma refilmagem feita direto para TV nos anos 2000 e outra refilmagem nos anos 2010, dessa vez para os cinemas novamente. E quando a gente vê essa lista crescendo mais uma vez este ano com a nova minissérie da Amazon, é inevitável a pergunta: por quê? O que tem nessa história que fez esse ser o livro mais adaptado de Stephen King? Por que nenhuma outra versão até agora conseguiu ter o mesmo impacto que o filme de De Palma? E será que essa nova série faz algum sentido? Se a gente investigar, a gente acaba descobrindo a longa trajetória de um livro que quase não foi publicado, para depois virar um fenômeno do horror, inspirar adaptações que foram do genial ao insosso e, 50 anos depois, ser relembrado como um divisor de águas da cultura pop. Mas, para falar disso tudo, fica o aviso, eu vou ter que dar spoilers de Carrie, tanto do livro quanto das suas adaptações. Beleza? Continuar aqui? Então vamos lá explorar o que faz a Carrie ser uma personagem imortal da história do terror. O mais doido de tudo é saber que esse legado inteiro quase não aconteceu. Isso porque lá atrás, nos anos 70, quando Stephen King ainda era um professor de escola que sonhava em ser escritor, ele quase desistiu de escrever Carrie. Ele teve a ideia da história e começou a escrevê-la, mas depois de 3 páginas, ele não achou que estava bom e jogou os papéis no lixo. Mas, felizmente, a esposa dele, Tabitha, encontrou as páginas na lixeira, leu o texto e foi atrás do marido defendendo que a história era boa e que ele deveria continuar. Pois ele ouviu o conselho e seguiu adiante, criando então a história de Carrie White, uma adolescente desajustada que sofre bullying constantemente na escola. Mas quando ela começa a descobrir que tem poderes psíquicos, as coisas começam a mudar, permitindo que ela busque vingança contra quem a humilhou. E quando King concluiu a escrita de Carrie, ele conseguiu chamar a atenção de uma editora que topou lançar o livro de estreia desse tal de Stephen King. Uma aposta que vingou, pois o livro vendeu bem. Não chegou a ser um best-seller, mas teve vendas respeitáveis. Porém, a história mudou quando Carrie acabou parando nas mãos do cineasta Brian De Palma. E o diretor gostou tanto do livro que ele soube imediatamente que queria adaptá-lo. Dito e feito. Em 1976 estreava Carrie a Estranha, um filme que se tornou um sucesso imediato, tanto de público quanto de crítica. E com todo esse frenesi, isso chamou ainda mais atenção para o livro original. Agora, um público muito maior estava comprando Carrie, o que finalmente alavancou a obra de King para a lista dos best-sellers. A partir de então, a vida do escritor mudou completamente. Com o sucesso das vendas de Carrie, King pôde largar o emprego de professor e se dedicar exclusivamente a escrever os seus livros, lançando um sucesso atrás do outro e, com o tempo, se tornando um dos escritores mais importantes da história do terror, tanto nas páginas quanto nas telas, como eu já explorei no meu vídeo do ano passado sobre como Stephen King conquistou Hollywood. Pois bem, se o filme do De Palma teve esse impacto todo, é porque ele é, de fato, excelente. A começar pela escalação de Sissy Spacek no papel de Carrie. A atriz cria essa moça que parece mesmo um animal acuado, seja na escola, ameaçada pelos colegas, ou em casa, oprimida pela mãe e pelo seu fanatismo religioso. Mas, pouco a pouco, a Spacek abre frestas de doçura que fazem a gente ir se afeiçoando a Carrie. Até que chegamos no clímax lendário, o baile de formatura, quando jogam sangue de porco em cima da protagonista. A partir daqui, Spacek transforma sua personagem em uma visão do inferno. Os olhos arregalados em transe, a expressão imóvel, os pequenos movimentos precisos de cabeça, o corpo rígido caminhando enquanto o mundo queima ao redor dela. Carrie, nesse momento, se transforma num anjo da morte do qual não dá para desgrudar os olhos, numa das imagens mais assombrosas que o cinema de terror já criou. Falando em imagens, esse é o outro grande ponto forte do filme, a direção do De Palma. O cineasta, tão exímio em criar imagens estilizadas, usa algumas de suas técnicas de assinatura com grande efeito aqui. O foco dividido para traduzir o isolamento social de Carrie,
efeitos caleidoscópicos para criar desorientação, a tela dividida para despertar um senso de realidade em ruptura, a paleta de cores fortes inspirada nos filmes italianos de Giallo. De Palma usa esses maneirismos para criar um deslumbramento do horror, quase de forma cruel, usando a beleza da imagem para refletir a esperança da Carrie de que a vida dela está mesmo melhorando, para depois fazer tudo ruir em questão de segundos num mar de chamas vingativas. Junte tudo isso a mais performances de destaque, como a de Piper Laurie como Margaret, a mãe insana de Carrie, uma edição precisa na hora de criar claustrofobia, uma fotografia que ressalta as temáticas de otimismo e desilusão, e um trabalho de som que faz falas e ruídos grudarem na cabeça, e aí você tem em mãos um terror diferente de tudo que estava sendo feito na época. Carrie, a Estranha, mostrou como levar o horror para a vida da classe média branca estadunidense, na intimidade da vida escolar, de um jeito que o público nunca tinha visto. E o impacto foi imediato. O longa de De Palma foi um fenômeno e com o passar do tempo se transformou num clássico não só adorado, como também estudado, referenciado e, é claro, parodiado. 1, 2, dezenas de vezes. Essa adolescente banhada em sangue no meio das chamas foi, sem a menor sombra de dúvida, um ponto de virada do cinema de terror. Mas o que acontece quando você tenta reviver Carrie depois de tantos anos de adoração? Foi o que a gente descobriu em 1999, quando, para surpresa de muitos, foi lançada uma continuação de Carrie, chamada A Maldição de Carrie, dirigida por Cat Shea. Só que, apesar do título, esse não é um filme sobre Carrie White. Vale lembrar que, no final da história original, a Carrie morre, e para continuação eles não quiseram literalmente reviver a personagem. Não, em vez disso a gente descobre que a Carrie tinha uma meia-irmã por parte de pai, a Rachel. E, assim como Carrie, ela é uma desajustada na escola, sofrendo bullying constantemente, até que ela também descobre ter poderes psíquicos, é chamada para uma festa, é humilhada na frente de todo mundo e decide se vingar de geral com uma matança telecinética. Pois é, como deu pra perceber, esse filme não foi lá muito original. Ele é basicamente a mesma história de Carrie, só que mudando alguns detalhes sobre a protagonista e os colegas de escola. E sabe o que é o mais bizarro? É que nada disso era pra ter sido um filme relacionado a Carrie, a Estranha, pra começo de conversa. Porque o projeto nasceu como um filme desconexo, uma ideia diferente. Mas com o avançar da produção, o estúdio decidiu que agora isso ia ser uma continuação do filme do De Palma. Então o roteiro foi alterado para fazer a conexão com o longa anterior e até mesmo contrataram uma das atrizes de Carrie para retornar, a Amy Irving, reprisando o papel dela de Sue Snell, a única menina que tinha ficado com dó da Carrie no original e que agora trabalha como professora na escola de Rachel, servindo como uma espécie de mentora da menina. O problema é que todas essas mudanças causaram tanto estresse nos bastidores que o diretor original do projeto, Robert Mandel, se demitiu. Então, de última hora, eles contrataram a Cat Shea para comandar o filme, tendo que se virar para regravar algumas cenas que já tinham sido rodadas e dar vida ao restante da obra. O que ajuda a explicar por que, em grande parte, A Maldição de Carrie não é um filme muito bom. É difícil criar algo admirável de última hora e em meio a esse caos de redirecionamento comandado por um estúdio que quer surfar na onda de um clássico adorado, porque sim e pronto. O que não significa que A Maldição de Carrie seja um desastre completo. Apesar de repetir demais os pontos-chave do original, ele também tem as suas próprias ideias que se destacam. Em especial a temática do filme sobre misoginia na escola. Porque o estopim da trama é a morte de uma menina que estava sendo difamada pelos rapazes da escola depois de ter dormido com um deles. Os garotos têm um sistema de pontuação para classificar as meninas com quem dormem e compartilham detalhes sobre a intimidade das garotas com o intuito de objetificá-las e humilhá-las para o restante dos colegas. E é esse sistema que vai se voltar contra a própria Rachel, levando ao clímax do filme e à vingança dela. É uma motivação que ainda tem relação com os temas de bullying da história original, mas sob um ângulo diferente. E um que ressoa ainda mais nos dias de hoje, depois de termos visto tantas histórias na última década sobre homens que compartilham na internet a intimidade de mulheres com quem se relacionam, com o intuito de se sentirem poderosos, à custa da imagem e da privacidade de mulheres que nunca deveriam ter passado por esse tipo de exposição. E para além das temáticas, A Maldição de Carrie também se destaca um pouquinho na sua construção visual. A performance de Emily Bergel, por exemplo, como a Rachel,
é sim boa. E as cenas de violência têm coragem de serem mais gráficas quando necessário, às vezes sendo até mais brutais do que tínhamos visto no filme de De Palma. Mas infelizmente esses pontos não foram o bastante para impedir que A Maldição de Carrie se tornasse, no fim das contas, uma continuação majoritariamente fraca de um clássico, marcada por um senso de repeteco sem muita inspiração. Tecnicamente, essa não era a Carrie propriamente dita, mas foi tudo tão similar que esse era sim, na essência, um retorno da personagem de Stephen King, só que com um nome diferente. Porém, o verdadeiro retorno de Carrie acabou acontecendo somente alguns anos depois, porque em 2002 foi lançado um filme direto para TV que foi a primeira refilmagem do original. Carrie, a Estranha, dirigido por David Carson. Mas talvez o nome de bastidores que mais surpreenda aqui seja o do roteirista do filme, porque esse remake foi escrito por Bryan Fuller, que depois ficaria conhecido como criador de seriados elogiados como Pushing Daisies e Hannibal. Quanto ao elenco, ele era composto na maioria por nomes pouco conhecidos, com talvez a única exceção sendo a ótima Patricia Clarkson, interpretando a mãe de Carrie. Já a protagonista, dessa vez, foi vivida por Angela Bettis. E como essa versão se diferenciou do filme de De Palma? Para começar, eles optaram por emoldurar a trama com um depoimento da Sue Snell para a polícia, contando com flashbacks os eventos que a levaram até ali. Fora isso, o filme inclui algumas partes do livro de Stephen King que tinham ficado de fora da primeira adaptação, como a chuva de pedras que destrói a casa de Carrie na infância dela. Tem também o fato deles terem atualizado a trama para se passar no início dos anos 2000, o que, no fundo, não alterou muita coisa para além da direção de arte e breves menções à internet. Outra diferença é no que acontece depois do incêndio na escola. No filme de De Palma, a Carrie vai direto para casa, mas no livro de Stephen King e nessa refilmagem, a gente vê que nesse trajeto ela causa ainda mais destruição pela cidade, em especial com uma explosão num posto de gasolina, que é um bom jeito de fazer a destruição de Carrie parecer ainda mais chocante e poderosa, como é no livro mesmo. Mas de resto temos a mesma história, com as humilhações na escola, as brigas com a mãe fanática e o desastre no baile de formatura. E se não temos um senso total de déjà vu, é porque novamente temos uma boa atuação da atriz principal. Bettis consegue trazer ainda mais doçura para Carrie em comparação com a Sissy Spacek. Então, quando temos uma cena com ela dançando deslumbrada no baile, a gente sente uma pena genuína da garota, porque Bettis conseguiu trazer uma vulnerabilidade muito sincera pra gente. E sabemos muito bem o que aguarda a Carrie dentro de alguns instantes. Porém, talvez esse seja o maior elogio que eu consigo trazer para essa refilmagem, porque de resto essa versão é muito inferior ao clássico de De Palma. Por exemplo, a insistência em trazer muitos efeitos digitais de segunda categoria mais distrai do que complementa, ainda mais no clímax do baile de formatura. E para piorar, esse é um filme que não tem senso algum de violência. O que deveria ser o momento mais chocante do filme, com a vingança da Carrie no baile, não tem uma morte impactante. Pelo contrário, parece que eles foram proibidos de criar imagens muito gráficas, o que resulta em cenas insossas e tímidas demais para uma história que ficou famosa por mudar o cinema de terror. Ah, e se isso não bastasse, tem também o fato deles terem criado um final totalmente diferente para a história. Porque ao invés de matarem a Carrie, eles fazem ela sobreviver. A Sue Snell consegue salvar a vida da menina depois dela ser atacada pela mãe. E assim as duas fingem que a Carrie morreu, com direito a lápide e tudo, para depois partirem numa viagem de carro para outra cidade e dar um novo começo para Carrie. É um desfecho bizarro porque o final feliz e otimista destoa completamente de tudo que tínhamos visto antes nessa história. Então, por que fizeram essa conclusão? Pois bem, tem uma explicação de bastidores. Lembra que eu falei que esse filme foi feito direto para TV? Pois bem, acontece que a ideia era fazer esse filme como uma espécie de piloto para um seriado de Carrie. Sim, eles queriam ver se colava eles continuarem a história depois em formato episódico. Por isso, eles deixaram a Carrie viver no final. A ideia era depois ter capítulos mostrando as aventuras da personagem, viajando pelos Estados Unidos ao lado de Sue e ajudando outras pessoas que também têm poderes psíquicos. Obviamente, no fim das contas, a ideia não vingou, a série nunca foi produzida. E assim restou somente essa refilmagem sem coragem de ser chocante e com um final que deixa um gosto amargo na boca. E se achavam que isso teria sido lição o suficiente para deixarem a Carrie em paz,
Uma década depois foi provado o contrário. Justamente por sentirem que o filme de 2002 não fez um bom trabalho para atualizar a Carrie para o século XXI, eles acharam que valia a pena tentar de novo. Foi assim que lançaram em 2013 mais uma versão, dessa vez para os cinemas mesmo. Carrie, a Estranha, dirigido por Kimberly Peirce e estrelado por Chloe Grace Moretz no papel de Carrie e Julianne Moore como a mãe dela. Mais uma vez, eles atualizaram a história para se passar nos dias atuais. Só que agora eles pelo menos souberam refletir mais o diferencial daquela época específica em comparação com as décadas anteriores. Porque agora o bullying que fazem com a Carrie é não só praticado, como também gravado pelos celulares e postado no YouTube, para amplificar ainda mais a humilhação da garota. Falando em atualização, agora sim os efeitos especiais computadorizados ficaram melhores, já que dessa vez eles tinham um orçamento maior para investir nisso. E por mais que o filme tenha seguido a mesma sequência de eventos do original, deu pra ver que houve mudanças na caracterização da Carrie, porque aqui ela não parece uma protagonista tão frágil assim. Ela tem mais força de vontade, uma confiança maior e se impõe com mais assertividade, em especial contra a mãe dela. Fora isso, a relação da Carrie com os poderes psíquicos muda de tom também. Antes, a telecinese era retratada como algo assombroso, uma manifestação do crescimento de uma menina que tem pavor do próprio corpo, como tínhamos visto na abertura, com a Carrie ficando assustada com a sua primeira menstruação. Assim, os superpoderes ganhavam um subtexto de puberdade mesmo, uma mudança que pode ser assustadora e desconfortável para muitas meninas. Só que nessa versão de 2013, os poderes de Carrie são retratados mais como superpoderes descolados mesmo. Quando a menina começa a descobrir suas novas habilidades, há um senso de deslumbramento com algo que é perigoso, porém excitante. E se isso lembra uma cena de um filme de super-herói descobrindo os poderes pela primeira vez, não é à toa. Em entrevistas, a diretora Kimberly Peirce disse que ela quis mesmo fazer esse filme como se fosse uma história de origem de uma personagem de quadrinhos. Algo que faz total sentido quando a gente lembra que esse filme foi lançado na esteira do início do universo cinematográfico da Marvel, que fez as histórias de super-heróis explodirem em popularidade no cinema como nunca. O que explica, inclusive, por que a postura de Carrie na cena do baile é tão diferente em comparação com as versões anteriores. Se antes a Carrie parecia possuída por um transe sinistro, rígida num estupor de insanidade, agora a garota parece muito mais uma super vilã mesmo, movendo as mãos e os braços, comandando a destruição com uma postura muito mais intencional, tanto nos gestos expansivos quanto no olhar determinado. Reconheço então que pelo menos eles tentaram explorar um ângulo um pouco diferente para essa nova versão. Porém, não deu certo de novo, a meu ver. Ainda que Carrie siga os mesmos eventos do original, ela parece muito descaracterizada nessa refilmagem. A começar pela Chloe Grace Moretz. Ela não possui aquele equilíbrio que a Spacek e a Betsy tinham de parecerem esquisitas, mas com relances de encanto para depois virarem assustadoras. Não, em nenhum momento a Grace Moretz convence de verdade que a sua Carrie é estranha, desajustada ou até pavorosa. A apresentação e a performance dela giram muito mais em torno da doçura, que é sim um lado importante da personagem, mas não é o único, nem mesmo o mais importante. E quando chega o clímax, orientam a atriz a performar a vingança para fazer a Carrie parecer muito mais descolada e impressionante do que pavorosa e chocante. A vontade de criar uma super-heroína ou super-vilã prevalece demais e acaba apagando o lado trágico e complexo do psicológico confuso e atordoado que fez a Carrie se tornar uma protagonista tão inesquecível décadas atrás. E por conta disso, talvez essa seja a pior das refilmagens de Carrie. Já foram então 2 décadas de tentativas fracassadas de trazer a Carrie de volta, então parecem ter aprendido a lição e deixado a pobre coitada quieta, certo? Errado! Porque em 2024 foi anunciado que ganharíamos mais uma versão, porém dessa vez com alguns diferenciais importantes. O primeiro deles é que agora não seria um filme, mas sim uma minissérie em 6 episódios, lançados de uma só vez pelo Prime Video. E o segundo é o nome da pessoa comandando o projeto. Mike Flanagan, um dos mais cotados diretores de terror da última década, que ficou famoso graças a séries como A Maldição da Residência Hill e A Missa da Meia-Noite, além de filmes como Rush, A Morte Ouve e outras adaptações de Stephen King como Jogo Perigoso, Doutor Sono e A Vida de Chuck. E tendo se provado como um bom adaptador de Stephen King, Flanagan topou a proposta do Prime Video de fazer uma nova versão de Carrie. E a intenção é a mesma da vez passada:
atualizar a história para os dias de hoje, como comentou o próprio Flanagan. The novel's half a century old now. And so the realities of what teenagers deal with today are things that Stephen King could never have even imagined. Mas o Flanagan também afirmou que ele só aceitou a ideia de fazer uma nova versão de Carrie porque ele conseguiu pensar em uma proposta que mudava bastante a história original, o que seria meio inevitável. Afinal, por ser uma série de 6 capítulos, eles têm muito mais horas para preencher e contar uma história que já tinha sido contada antes com filmes de 1h30 ou 2 horas de duração. Ou seja, tem espaço de sobra que precisa ser preenchido com novas ideias. E foi assim que o Flanagan começou a imaginar um ângulo diferente para a história de Carrie. Segundo ele, ainda teremos os momentos e os personagens mais importantes, mas a forma como chegaremos nesses momentos vai ser diferente. Além disso, Flanagan afirmou que a relação entre Carrie e a mãe dela também vai ter outro tom em relação ao original, preservando o drama entre as duas, mas apresentando um laço que é problemático por outras razões. E isso tudo com a promessa de explorar também as novas formas como os adolescentes sofrem bullying nos dias de hoje, na era da internet e das redes sociais. When I was bullied in high school, that was private. Like it existed within the walls of the space I was in. It didn't exist on the internet, on social media, forever, for everyone to digest. E se te incomoda a ideia de ter uma nova versão que muda de propósito alguns pilares essenciais da história original, saiba que tem uma pessoa que não tá com medo disso. O próprio Stephen King, que aprovou a ideia de Flanagan com entusiasmo, segundo o diretor. Tanto que o autor serve de produtor executivo da minissérie, demonstrando que o criador de Carrie aprova por completo a visão diferente que o Flanagan está propondo com essa releitura. Agora, se isso vai se traduzir numa série boa ou não, ainda não dá pra saber, obviamente. Mas confesso que, pelo que eu vi, eu me sinto otimista com o projeto. Porque, de fato, chega um ponto em que cansa a gente ver os mesmos eventos sendo contados de forma tão similar entre uma versão e outra. Então soa promissor ter uma releitura que tenha a coragem de mudar pontos familiares, mas ainda tentando preservar a essência da Carrie e da jornada dela. Sem contar que, tendo lido o livro original, eu sei também como tem partes fascinantes do texto de King que nunca foram levadas para as telas até hoje. Em especial toda a parte que mostra a fama que a história da Carrie adquiriu a nível nacional depois da tragédia causada por ela. No livro a gente tem um senso maior de catástrofe, porque a trama não linear é entrecortada por trechos de reportagens que foram escritas sobre o caso de Carrie, passagens de estudos científicos sobre telecinese motivados pela Carrie, entrevistas com sobreviventes da tragédia. É criado todo um contexto que eleva ainda mais o impacto do horror causado por Carrie para outro nível de assombro. E como a série vai ter muito mais espaço para ampliar a história, com certeza eles têm condições de levar isso para adaptação e dar esse escopo mais amplo para a trama. Aliás, isso não sou eu fazendo conjecturas. O próprio Flanagan confirmou que eles vão sim trazer esse lado do livro original que ainda não foi adaptado. Então eu com certeza tô entusiasmado para conferir como vai ser esse retorno da adolescente atormentada. Então agora que revisitamos as várias versões de Carrie, é hora de retornar à pergunta do começo deste vídeo. Por que esse fascínio em reviver a personagem constantemente? Por que fazer mais uma adaptação? A primeira e mais cínica resposta é mercado. Stephen King já está há décadas sendo adaptado, é verdade. Mas é inegável que nos últimos 10 anos teve um aumento no sucesso de adaptações kingianas, especialmente graças à nova franquia de It. Só no ano passado, vale lembrar, tivemos 5 adaptações de histórias dele chegando às telas do Brasil. E por mais que nem todas tenham brilhado, apostar numa história do King parece, talvez agora mais do que nunca, uma aposta bem segura. E se você puder trazer um respeitado cineasta especialista em Stephen King, então, nem se fala. Sem contar a lógica clássica das refilmagens, que é investir em algo que já tem um público cativo para buscar uma audiência supostamente certeira. Mas, se olharmos para além do dinheiro e dos números, também vemos que faz sentido Carrie ser constantemente revisitada. Porque o clássico tem uma mescla de temas atemporais e temas que podem ser constantemente atualizados. No campo do atemporal, temos a história sobre as dores de ser uma excluída, os conflitos geracionais, e, do ponto de vista feminino, as dificuldades de ver o seu corpo mudando a ponto dele parecer estar se voltando contra você graças às mudanças da puberdade. E no campo da atualização, temos os detalhes de como essas questões se manifestam com o mudar dos tempos.
Falar sobre a insegurança nas escolas estadunidenses hoje em dia é muito diferente de falar disso nos anos 70. Não só porque o bullying mudou e se amplificou com as novas tecnologias de celulares e de internet, mas também porque nos Estados Unidos, dos anos 70 para cá, explodiram os casos de tiroteios em colégios. Então, para o adolescente de lá hoje, ir à escola configura uma experiência de ansiedade enorme, com riscos reais de se ver em meio a um tipo de ataque terrorista doméstico que, infelizmente, se tornou rotina. O medo de ser um estudante estadunidense mudou muito nas últimas décadas, e isso pode fornecer um material profundo para novas versões de uma história tão focada na ideia da escola como um lugar digno de pesadelos. E se isso pode trazer uma perspectiva nova sobre uma personagem que julgamos conhecer tão bem, por que não investir nisso? E convenhamos, se for para lançar uma nova versão de Carrie, fazer isso em 2026 é uma boa ideia, por conta da celebração de 50 anos da estreia do filme de De Palma. Isso não deixa de ser um jeito de reconhecer a importância desse clássico. Até porque a nova série, com a sua proposta de ser uma leitura diferente, não parece ter a intenção de substituir o longa de 76, mas sim de continuar a conversa que ele iniciou 5 décadas atrás. E assim renova-se o interesse no filme e no livro dos anos 70, para reconhecer as duas obras como revolucionárias. Afinal, ressalto, Carrie, tanto o livro quanto o filme de De Palma são divisores de água na história do terror. Conjuntamente, as duas obras fizeram Stephen King se tornar um escritor celebrado e longevo que mudou para sempre a literatura de horror, fazendo ela ganhar um novo nível de popularidade com o grande público e dando origem a outras obras-primas. Se não fosse por Carrie, não teríamos O Iluminado, It, A Torre Negra, Louca Obsessão e outros clássicos que marcaram gerações de fãs de terror. Isso sem contar todas as obras que vieram de lá pra cá que foram inspiradas pelo trabalho de Stephen King e que também criaram legiões de fãs. E é esse legado que é celebrado agora, fazendo o nome de Carrie ganhar destaque mais uma vez, 50 anos depois. Sim, é verdade que no meio do caminho Carrie foi meio maltratada com ressurreições não tão inspiradas assim. Mas quem sabe 2026 seja o ano que vai finalmente fazer jus às refilmagens de Carrie, não é? Resta torcer. E caso a nova versão acabe não vingando, nos desapontando mais uma vez, não é o fim do mundo. Porque sempre teremos o livro original de Stephen King e o lendário filme de Brian De Palma para revisitar e lembrar, década após década, por que Carrie é uma garota impossível de esquecer. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se, e aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cine Clube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.